pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Curtindo essas férias forçadas aí? Falei pra vocês que era pra fazer qualquer feitiço pra pandemia não chegar aqui no Brasil, porque senão a gente não ia ter aula. E, bom, as férias do meio do ano não haveriam. As férias do final do ano também provavelmente não haveriam ou não haverão. E foi isso que aconteceu, né? Vocês não fizeram nenhum feitiço aí. E estamos aí nessas férias forçadas, onde não podemos sair de casa, vocês não podem sair brincar. Acredito que muitos estão se comprometendo, outros nem tanto. Mas a gente viu aí, né, proibições para ir em praias, praças, shoppings fechados, cinema, parques de diversões, os parques em geral. Tá um verdadeiro caos, né? O curioso é que a gente estava seguindo esse desenvolvimento e o mais interessante também foi que a gente começou a ver esse conteúdo de o que é uma epidemia, uma endemia e depois uma pandemia. E lembram de todos os vídeos que eu mostrava para vocês? Bom, a gente acessava diariamente, né, os sites de notícias confiáveis para ver o que estava acontecendo na Ásia, lá na China principalmente, depois na Europa. Foi muito interessante desse ponto de vista que a gente acompanhou o desenvolvimento da pandemia, né? Até quando a OMS decretou pandemia. E, e aí foi de uma hora para outra. Eu lembro que na sexta-feira eu tive a última aula com vocês e depois na outra semana eu nem cheguei para a escola porque eu só ia para a escola quarta, quinta e sexta. Então as aulas foram suspensas ali nesse período, nem pude me despedir de vocês. Bom, agora a gente está com uma nova modalidade de aula, o EAD, ensino à distância, ou aulas online. E para essa nossa primeira aula, eu vou fazer uma breve, rápida revisão do que a gente viu até este momento e reforçar essa parte aí de sistema imunológico, porque, pô, tá super, assim, tipo, todo mundo comentando isso, né, sistema imune, o que eu faço para melhorar o meu sistema imune, meu sistema imunológico. Eu já tinha trabalhado essa aula com vocês, mas então vai ser um vídeo mais curto, é bom isso também, que daí também não fica muito maçante, não fica muito chato. E pra gente fazer uma revisão, porque vai ter avaliação, né, gente? A gente vai ter que fazer uma avaliação, certo? Então, olha só. Antes de começar aqui o conteúdo do sistema imunológico, eu gostaria que vocês pegassem a apostila, o LDI de vocês, né? E lessem, é, façam as atividades que tem ali, aquelas que a gente não fez, ou se a gente fez todas, não lembro. Mas esses conteúdos que estão no LDI são muito importantes e as avaliações serão realizadas em cima desse conteúdo do LDI. Então, olha só, estou com a apostila aqui também. Começa com saúde e tecnologia, né? Como saúde e tecnologia impactam a sociedade. O que é ter saúde, o que é ser saudável, o acesso à saúde é um direito universal do ser humano, ou seja, todo mundo tem o direito de ser saudável, de buscar a saúde. A gente discutiu isso, várias coisas, foram muitas questões filosóficas também que a gente discutiu e tal. Foi bastante interessante. A gente discutiu aqui sobre a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que ela está bastante na moda hoje, está sendo todos os meios de comunicação estão comentando sobre a OMS quase que diariamente. Por causa do coronavírus, a gente vai tratar sobre isso. Bom, na página 4 tem avanços tecnológicos e saúde. Foi aquela aula que eu mostrei para vocês. Eu transformei essa parte aqui da apostila numa coisa. Eu trouxe mais informações para vocês, né? Foi aquele histórico da medicina, como que surgiu a medicina, lembra? Os primeiros médicos, eles eram
barbeiros ou dentistas, né? Porque eles tinham a precisão, os barbeiros, eu não lembro o que eu falei agora, mas os primeiros médicos, eles eram açougueiros e dentistas, né? Na verdade não existia assim a função, o dentista, né? Até a gente teve a semana passada um feriado de Tiradentes, ele era o dentista da época, não é que ele tinha um consultório, ele pegava lá um alicate, chegava na pessoa lá e pá, puxava o dente assim com tudo, né? Não tinha anestesia, não tinha nada disso. Mas não, eram pessoas que eram açougueiros. Por quê? Porque eles tinham precisão de corte, porque eles tinham força, porque eles tinham faca, né? Então lembram aquelas imagens que eu mostrei para vocês? Quando a pessoa tinha que fazer uma cirurgia, não ia para uma sala de hospital, não ia para um ambiente hospitalar que é limpo, que é para evitar contaminação por micro-organismos, por vírus, por bactérias, qualquer outro tipo de micro-organismo. Não existia isso. A pessoa, tipo, eu tô com. Lembra as imagens, tipo, abrindo a cabeça, assim, tô com dor na cabeça. As pessoas também não tinham remédio, então vamos abrir a cabeça do cara pra ver o que é. Pegar uma faca, cortava assim, pá. Nossa, era uma coisa horrível, né? Acho que ninguém gostaria de viver nessa época. Bom, aí mostrei também os avanços tecnológicos em medicina, todos aqueles equipamentos. Os primeiros equipamentos tecnológicos foi a máquina de raio-x, e aí os tomógrafos, e aí a gente fez aquelas atividades também, enfim. Página 5. Saúde individual e saúde coletiva. A gente discutiu a diferença entre saúde individual, saúde coletiva, quem tem que cuidar de cada uma. Na verdade, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Claro que, tipo, eu cuido da minha saúde individual, mas você cuida da sua saúde individual, mas nós também temos que cuidar da saúde coletiva da nossa família, por exemplo, né? Ou dos vizinhos. A gente sempre tem que passar a informação que a gente tem. E lembrem-se, saúde não é só questão de ter saúde própria, assim, tipo, também está envolvida com condições ambientais, poluição é muito importante. E aí isso a gente não chegou a trabalhar, mas isso está muito relacionado com o saneamento básico, esse conteúdo de saneamento básico, ele está logo depois desse conteúdo do sistema imunológico, está na página 15, saúde e saneamento básico. Eu vou fazer uma aula curtinha sobre isso aqui, que é um conteúdo curto até, tá? Saúde e saneamento básico e doenças transmitidas pela água. Mas, voltando aqui, na página 5, né, saúde individual e saúde coletiva, aí a gente fez essas atividades, a página 5. Aí a gente discutiu o que são esses indicadores de saúde coletiva que está na página 6 e página 7. Ele traz aqui dois indicadores de saúde, de expectativa de vida e de mortalidade infantil, que são números estatísticos, a gente discutiu isso. Isso é importante para os ministérios, para os órgãos de saúde. Então, para o Ministério de Saúde, para a Secretaria de Saúde, assim, para as prefeituras, para os estados, para o governo, eles precisam destes números. Hoje, por exemplo, quais são os números mais importantes que estão sendo discutidos diariamente? Você liga o jornal, está sendo discutido isso. O número de casos e o número de mortes causados pelo Covid-19. Esse é o nome da doença, do vírus. Não, na verdade, já está atualizado isso. Tá? O nome da doença é SARS-CoV-2. O nome do vírus é Covid-19. Covid é a família do vírus, isso. Enfim, não se preocupem com isso agora. Mas então, números estatísticos. Quantidade de mortes, quantidade de casos. E breve comentário. Vocês devem estar sabendo ou se informem, assistam. Os números que nós estamos tendo no Brasil, eles estão subestimados, ou seja, a gente não tem a quantidade de casos certo, nem a quantidade de mortes certas causadas pelo coronavírus, porque o Brasil não tem os testes para realizar, não tem os kits, são necessários kits. Lembram que também no começo aqui da apostila
Tá aqui, ó. Novo exame de sangue detecta 8 tipos de câncer. Eu discuti isso com vocês. Como que a gente detecta a doença? A gente faz pelo sangue. Quase todas a gente detecta pelo sangue. Então a gente faz uma coleta de sangue, a gente vai no hospital, faz a coleta de sangue. E aí existem equipamentos e utensílios que realizam esta testagem, né? Então, pessoa que está aqui em Florianópolis, por exemplo, pessoas que estão assim com sintomas do coronavírus, dor de cabeça, febre, falta de olfato, perdem o olfato, parece, dor no corpo, que parece bastante com uma gripe, elas são encaminhadas por um local específico aqui em Florianópolis, é coletado o sangue dessa pessoa. E aí, a partir de algum utensílio, que são utensílios bastante tecnológicos, é detectado se essa pessoa tem ali o anticorpo do vírus, ok? O anticorpo que reconhece o vírus. Isso a gente vai discutir nessa aula aqui, o que são anticorpos. A gente discutiu, mas eu vou relembrar. E aí a pessoa recebe o diagnóstico se ela tem ou não, né? Então isso seria uma análise, um exame, ok? Para a gente discutir assim se a pessoa tem ou não tem. E o Brasil, o meu ponto que eu queria comentar com vocês é esse: o Brasil não tem teste suficiente para realizar nas pessoas que estão com os sintomas. Então, hoje de manhã eu vi assim rapidamente no jornal, eu não tive tempo de ler isso nem nada, de me aprofundar sobre isso, mas parece que o número de casos no Brasil está 10 vezes acima do que realmente está sendo divulgado. E mortes também, tá? Bom, depois a gente discutiu ali rapidamente cuidados com a saúde individual, higiene pessoal, alimentação, consumo de água, sono, dormir também é importante, prática de exercícios físicos e manter a mente saudável. Está na página 8. O que mais? Aí na página 10, a gente chega ali em vacinas e saúde humana. Nesse conteúdo, a gente assistiu aqueles vídeos sobre como que surgiram as vacinas. Lembram? Até que na apostila de vocês tem a parte de conexões, a página 10, que fala da história do médico inglês, o Edward Jenner, que foi o médico, o pesquisador que desenvolveu as vacinas a partir da observação. Ele viveu nos anos 1700 e pouco, na Inglaterra, o tempo que o planeta Terra estava com uma pandemia de varíola, certo? Hoje em dia, a varíola é um vírus que já não existe mais, uma doença que já não existe mais, que não causa problema. Mas naquela época existia pandemia de varíola e muitas pessoas morriam por essa doença, por esse vírus. E aí bom, vocês lembram do vídeo? Ele observou assim as ordenhadeiras que tiravam leite das vaquinhas e daí elas não pegavam a varíola. E aí ele desenvolveu a vacina e foi assim que surgiu a vacina. É um comentário que eu vou fazer também mais pra frente, mas a gente ainda não tem a vacina contra o coronavírus, né? E é por isso que a gente tá nessa quarentena ainda. Então, página 12. Aí tem esse conteúdo de vacinação e saúde coletiva, porque que é importante a gente ter uma vacinação em grande escala, né? Ou seja, de quase todo mundo. E eu lembro que nas últimas 2 semanas de aula já estava tendo a vacinação contra o sarampo. E eu falava para vocês, vão tomar a vacina contra o sarampo, vão tomar a vacina contra o sarampo. Espero que vocês tenham ido. E aí na página 13 tá aqui, ó, defesas do corpo. Esse é o conteúdo que a gente vai revisar hoje mais detalhado, tá? Que é o sistema imunológico. Defesa do corpo é o nosso sistema imunológico, ok? Então, olha só. Sistema imunológico, ele também é conhecido por sistema imune ou sistema imunitário. Ele é um conjunto de elementos que existem no nosso corpo, ok? Existem também em outros animais, mas aí muda um pouco assim de espécie para espécie. Então a gente vai se ater
do sistema imunológico do corpo humano. Então, olha só, esses elementos interagem entre si e têm como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, micro-organismos e outros, ok? Então, a maior parte deles são micro-organismos, são seres microscópicos que nós não conseguimos enxergar a olho nu, ok? Olha só, o sistema imunológico, ele serve como uma proteção. Ele é o nosso sistema de defesa, ele nos protege, tá? Um escudo ou uma barreira que vai nos proteger de seres indesejáveis, ou seja, aqueles que não são interessantes para o nosso corpo. Eles não fazem eles fazem uma diferença no nosso corpo, uma diferença negativa, tá? Eles causam doenças e problemas de saúde. Então a gente tem que ter essa proteção, tem que ter essa barreira contra esses principalmente micro-organismos, tá? Contra esses seres indesejáveis, como eu coloquei no texto aqui para vocês. Esses seres indesejáveis, esses micro-organismos que possuem o potencial de causar doenças, de causar problemas de saúde para nós, eles são chamados, aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, de antígenos. Tá? Em vermelho eu estou passando o marcador de texto. Tá? Antígenos. Os antígenos, então, são seres, mais de 90% deles são seres microscópicos que tentam invadir o nosso corpo. Tá? Para quê? Eles tentam invadir nosso corpo não é para causar doenças. Eles tentam invadir nosso corpo porque eles precisam de organismos para sobreviver. Ok? Vocês, bom, não sei se vocês acompanharam, espero que tenham acompanhado, que o coronavírus, por exemplo, está sendo bastante discutido isso. Se você vai no mercado, você tem que chegar em casa e passar o álcool 70 ou uma solução de água sanitária nos pacotes que você compra, nas sacolas que você compra, porque o vírus na superfície, né, então imagine que eu fui no mercado, agora comprei essa garrafa de água aqui. Certo, eu chegar a passar um álcool 70 em spray ou uma água sanitária para matar o vírus, porque o vírus ele pode estar aqui, ó, na superfície da garrafa, na parte externa da garrafa, tá? E o vírus do corona, tá? Eu não vi na verdade, mas está sendo divulgado que ele pode sobreviver por 2 a 4 dias aqui, ó, ok? Ele é um vírus muito resistente, porque a maior parte dos vírus que ficam nas superfícies, eles não sobrevivem nem por 1 hora, ok? O corona não, o corona pode ficar por até 4 dias. Então, por quê? Porque olha só, superfície de uma garrafa, plástica, pode ser de vidro, pode ser de metal, qualquer outro material. O vírus, para sobreviver aqui, ele precisa quase das mesmas coisas que a gente precisa para sobreviver, que é alimentação, respiração, excreção e reprodução, tá? É um conteúdo que a gente vai trabalhar ainda, não se preocupem com isso, ok? Mas então, na superfície de plástico aqui, o vírus está aqui, o vírus vai conseguir se alimentar do plástico? Não, não vai. Ele precisa ter alguma coisa onde ele vai se alimentar. Então, ele vai se alimentar de um ser vivo, que no caso seríamos nós ou outros tipos de seres vivos. Vocês viram que está tendo caso de coronavírus em cães, gatos, tigres também lá no zoológico de Nova York. Então o vírus precisa de alguma coisa, de algum organismo vivo que ele possa se alimentar para sobreviver, para se reproduzir, para dar continuidade à espécie dele. Então, o vírus do corona, ele também é chamado de antígeno, ok? Ele está sempre tentando invadir o nosso corpo, certo?
Então, beleza, nós temos os antígenos: vírus, bactérias, fungos, micro-organismos em geral, certo? São os antígenos que tentam invadir o nosso corpo. O nosso corpo, para se proteger, utiliza então o nosso sistema imune ou sistema imunológico. Vou beber uma água. Ok? Então, o nosso sistema imune, aqui, ó, ele é a defesa do corpo humano. Ele vai lutar contra os antígenos, certo? Essa imagem que eu trouxe aqui, cara, é uma animação computadorizada, né? Tá mostrando o ser humano aqui como tipo, uma imagem de raio-x, aparecendo os ossos. E aqui está aparecendo esses seres aqui, né? Vocês devem ter visto também que está sendo bastante mostrada aí a imagens computadorizadas do coronavírus, que lembra isso aqui, né? Mas é claro, como eu falei para vocês, eles são seres microscópicos, eles não são desse tamanho aqui não, certo? Isso aqui é só uma representação, só uma ilustração para a gente visualizar. Dando continuidade, então, o processo de defesa do nosso corpo, através do sistema imunológico, ele é chamado de resposta imune. Vamos entender? Eu tenho o sistema imune, você tem o sistema imune, todos temos o sistema imune. O sistema imune, ele está, digamos assim, agora parado, né? Ele não está ativo, não está ativado, porque não tem, pelo menos o que eu percebo, eu não tenho nenhum sintoma de gripe, de resfriado, enfim. Então, meu sistema imune não está trabalhando agora. Se o sistema imune começa a trabalhar, se eu saio na rua, vou no mercado, acabo sendo contraído pelo vírus do coronavírus, né, ou o vírus da gripe, de qualquer outra coisa, aí o meu sistema imune começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele está produzindo uma resposta imune. Deixa eu pegar o marcador. Está produzindo uma resposta imune. Okay? Está produzindo alguma coisa, ele vai dar uma resposta. Se tem um vírus tentando entrar no meu corpo, eu vou dar uma resposta para ele. Vou lutar contra esse vírus para que ele não entre no meu corpo ou para que ele não cause tantos danos. E existem dois tipos de resposta que o nosso corpo fornece, que o nosso corpo pode fornecer. A primeira dela, como no livro de no LDI de vocês está escrito, ela é chamada de resposta inespecífica. Tá? E isso aqui eu lembro que eu trabalhei bastante em aula com vocês também. Essa resposta inespecífica aqui, ó, ela pode ser chamada também por resposta inata, resposta natural ou não específica, tá? Então, talvez assim, nos jornais de televisão, nos sites de notícia, hoje que vocês devem estar acompanhando, eu vejo assim muita coisa. Resposta imune inata, resposta imune natural, ou não específica, resposta inespecífica. Então, são denominações diferentes para a mesma coisa. Okay? No LDI está como inespecífica. E uma outra forma é a forma específica, que está no LDI. Mas a resposta específica, ela também pode ser chamada de resposta adquirida ou resposta adaptativa. Também pode ser resposta imune, que quer dizer uma resposta, né, do sistema imunológico, resposta imune adquirida. Deixa eu marcar aqui. Pode ser uma resposta imune adquirida, resposta imune adaptativa. Se a gente fala de inespecífica, resposta imune inata, resposta imune natural, resposta imune não específica, ok? Então existem dois tipos de resposta imune. Resposta imune inespecífica e a resposta imune específica. E eu lembro que eu trabalhei bem isso com vocês aqui, mas eu vou revisar isso aqui, o que é. E também lembrando tudo aquilo que a gente tinha comentado já em aula sobre essa palavrinha aqui, ó, que ela é bem importante. Específica.
Lembro que em aula eu comentei bastante sobre uma palavra, fiz a vocês repetirem, sobre especificidade. Lembram de especificidade? Rapidamente. Lá nos tempos medievais, onde a gente não tinha medicamentos, remédios, não tinham hospitais, onde, tipo, eu tenho uma dor de cabeça. Senta aí no meio de qualquer lugar que eu vou pegar aqui uma faca e abrir sua cabeça para ver se você tem algum problema, tem algum verme, alguma coisa assim que eu consiga ver. Ou vou te dar um remédio que serve para qualquer coisa. Se você tem dor de cabeça, dor no dente, ou dor no intestino, dor no pé, é aquilo ali que a gente tem. Que lembram que era uma mistura de plantas, de bebidas alcoólicas, de temperos. Então isso não tinha especificidade. Só existia um ou dois, três tipos de medicamentos e servia para qualquer coisa. Né? Então, você está com fungo no pé, toma aquilo lá. Se está com dor de cabeça, toma aquilo lá. Você quebrou a perna, toma aquilo lá para ver se passa a dor. Não tinha especificidade, nada era específico. Hoje em dia a gente tem tudo específico. Tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para dor de dente, tem remédio para dor na unha, tem remédio para dor no fígado, para dor no pé, tem remédio para tudo. Então é tudo específico, ok? Então a gente tem especificidade. Então olha só. E aí, para ficar um pouco melhor também, eu vou explicar, né? Então lembrando, a gente tem uma resposta imune inespecífica. Então isso vocês já devem tirar uma conclusão, né? Então, tipo, é uma para tudo, para qualquer coisa. E uma resposta imune específica, que é para aquilo ali. Para aquele pontinho ali, para aquele tipo de vírus, para aquele tipo de bactéria. Bom, como que começa o nosso sistema? Se tem algum antígeno tentando entrar dentro do meu organismo, tentando se apropriar do meu organismo para sobreviver, o meu, o meu sistema imune ele vai causar a primeira resposta imune, que é a inespecífica. Tá? Então, começando aqui ó, pela resposta imune inespecífica, o mecanismo de defesa inespecífico. É a nossa primeira linha de defesa. É a nossa primeira linha de defesa. Okay? Esse tipo de mecanismo de defesa, ele já nasce com a gente. Okay? Na verdade, ele já é desenvolvido quando vocês estão lá no útero da sua mãe. Okay? E ele é representado por barreiras físicas, químicas e biológicas. Então aqui tem alguns exemplos, né? Isso aqui não está na apostila de vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos de resposta imune inespecífica. Pele é a principal barreira que o corpo tem contra agentes patogênicos. Nossa pele, ok? Protege de tudo. Qualquer tipo de micro-organismo não pode entrar pela nossa pele, é claro, a não ser que a gente tenha um machucado, um ferimento e que esteja aberto, que esteja exposto, que esteja em cicatrização. Aquilo ali pode ser uma porta de entrada para os antígenos. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem um ferimento na nossa pele. A gente tem que passar, as pessoas normalmente passam água oxigenada, mercúrio, mertiolate, essas coisas assim, para evitar que os micro-organismos consigam entrar no nosso corpo através desse ferimento. Cílios, olha só, aí voltado aqui no olho, né? Cílios e a lágrima, eles protegem os nossos olhos. Então, tipo, a sobrancelha também, a nossa sobrancelha serve como uma proteção aqui para os nossos olhos. Os nossos cílios e as nossas lágrimas, eles servem para evitar que micro-organismos consigam entrar pelos nossos olhos no nosso corpo. Os cílios, no caso, não tanto para micro-organismos, assim também como a sobrancelha, os cílios e as sobrancelhas são para
poeiras, né? Porque a gente sabe que qualquer grãozinho de poeira que caia no nosso olho é ruim, a gente tem que ficar coçando para tirar. Então, cílios e sobrancelhas servem para reter partículas maiores, né? Partículas de poeiras, no caso. Muco, por exemplo, aqui, né? O muco é o que a gente tem nas vias respiratórias. Quando a gente fica resfriado, quando a gente fica gripado, a gente produz muito muco. Isso está muito relacionado com o nosso sistema respiratório, também com os nossos pulmões. Então é um fluido produzido pelo nosso corpo para evitar que os micro-organismos consigam chegar até os pulmões, até assim as profundidades extremas dos pulmões ali, e ali sobreviverem, começarem a se reproduzir e causar problemas para nós. E aí o muco, por isso que quando a gente está resfriado, quando a gente está gripado, a gente tem que estar sempre com um lenço, que esteja gripado e resfriado, tá aqui, para que a gente consiga tirar esse muco e ali saem muitos micro-organismos. A saliva também, né, para nossa boca, que ela protege da mesma forma que o muco. Aí o suor, que também ele é excretado pela pele, ele também nos protege. Ele é aqui, ó, como está escrito aqui, ó, possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos, tá? Ele também tem essa função, entre outras funções de excreção também, mas também é uma barreira, tá? Uma proteção. O suco gástrico. Suco gástrico a gente ainda vai estudar, não sei como mudou o conteúdo de ciências, né? Eu não sei se vai estar no 7º ano, no 8º ano, mas ele é produzido no nosso sistema, no nosso estômago, para fazer a digestão da nossa alimentação. E também, né, quando a gente se alimenta, pode ser que tenha algum micro-organismo no alimento, principalmente se a gente não lavar o alimento, que, tipo, peguei uma maçã, não lavei direito a maçã e ele tinha micro-organismos que entrou no meu estômago, porque eu me alimentei daquela maçã, esse micro-organismo passou pela minha boca, passou pela minha faringe e tal, chegou no estômago. Quando ele chega no estômago, então existe esse suco gástrico aqui, que ele aqui, ó, ele possui uma acidez elevada, ou seja, ele é ácido. Ele vai matar, ele serve para matar micro-organismos, tá? Que porventura entraram pela nossa alimentação. Ou peguei uma água aqui do colega emprestado e tipo, um monte de gente colocou a boca aqui, pode ser que tenha vários micro-organismos aqui, e eu tomei essa água e acabei pegando o vírus, o micro-organismo do colega. Ok? Então, ele impede a proliferação de micro-organismos. E plaquetas, né? Plaquetas aqui são respostas biológicas, aí no caso, que são do nosso corpo. Olha só, ela atua na coagulação do sangue, que diante de um ferimento, por exemplo, elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias para reter o sangue. Isso a gente vai estudar, eu tenho essas imagens aqui um pouco mais para frente, a gente já vai ver isso. Então, olha só, uma outra curiosidade que está aqui na apostila de vocês, é que o espirro e a tosse são mecanismos de defesa do corpo que expelem substâncias ou corpos estranhos pelas vias aéreas. Só lembrando, a gente está estudando os mecanismos de defesa inespecíficos, ok? Então, tudo isso aqui, pele, cílios, lágrima, muco, plaqueta, saliva, suco gástrico, suor, é tudo inespecífico. Ele não tem assim, pele, a plaqueta, por exemplo. A plaqueta ela não vai lutar somente contra vírus. Não. Ela serve contra vírus, contra bactéria, contra fungos, contra todos os tipos de micro-organismos. Assim também com todos esses outros aqui. Né? A gente não tem uma pele. Desculpa, a gente não tem uma pele para nos proteger somente de vírus. A gente tem uma pele para nos proteger de todos os tipos de micro-organismos. Então ele é inespecífico. O espirro e a tosse eles também são inespecíficos, né? O espirro, né, a gente está vendo aqui assim, olha só, parece um chafariz aqui, né, jogando um monte de partículas de água.
nessa animação aqui, né, vários vírus. O que acontece? Se um micro-organismo tenta adentrar ao nosso corpo através das nossas vias aéreas, os narizes, e a gente, os nossos mecanismos de defesa inespecíficos, ou os primários, conseguem detectar, então essa reação de espirrar, tchim, tal, mandar para tirar tudo isso aqui para fora, para mandar, para tipo expulsar isso aqui, sai, 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 tenta sair. O problema é que quando o vírus ou micro-organismo consegue entrar no corpo e desenvolver a doença, a pessoa, quando ela espirra, ela começa a expelir. Não é que ela está expulsando, isso aqui é até uma estratégia do vírus mesmo. Ele causa essa reação de espirrar, e quando a pessoa espirra, ela está jogando um monte de micro-organismo no ar, na atmosfera, aqui no ambiente. Por isso que existe essa campanha para que nós, se a gente for no mercado, se a gente for numa loja, se a gente for na rua, para que a gente use máscara. Eu não estou usando máscara agora aqui porque eu estou em casa, mas quando eu vou para a rua, vou para o mercado, vou passear com os meus cachorros na praia, aqui para fora, eu coloco máscara, porque eu não sei se aquela pessoa pela qual eu vou passar ali na rua, se ela está gripada, se ela está com coronavírus ou não, e ela pode me contaminar. Então, eu uso máscara para evitar que o vírus, se essa pessoa passou, espirrou e aí tá cheio de micro-organismos no ar, como tá isso aqui, ó. Aqui deve estar, se esse indivíduo aqui tiver doente, ele tá mandando um monte de micro-organismo aqui para fora. A gente não vê, como nessa imagem aqui, mas isso aqui é uma animação. Mas aqui tá cheio de micro-organismos que pode, se eu passar, respirar isso aqui, ou se uma gotícula dessa aqui cai no meu lábio, na ponta aqui do meu nariz, ou na minha mão, tá? Se tipo eu passo assim e pá, caiu aqui na minha mão, né? Eu não tô vendo. E aí o que eu faço? Pego a minha mão aqui, passo aqui no meu nariz, respiro, ou na minha boca, ou no meu olho, pronto. É tudo que o micro-organismo queria. Vai conseguir entrar no meu corpo, né? Porque aqui, ó, a gente tem os nossos orifícios, né? Boca, nariz, olhos, ouvido também. Na pele não, só se a pele estiver machucada, ok? Aí a pessoa passou, espirrou, assim, liberou tudo isso aqui. Eu tô com um ferimento enorme aqui na mão e aí cai uma gotícula desse espirro dessa outra pessoa aqui que tem vírus bem nesse ferimento aqui. Aí beleza, aí o vírus consegue entrar facinho. Tá, então, espirro e a tosse são mecanismos de defesa do nosso corpo que eles expelem substâncias, né? Ou corpos estranhos pelas vias aéreas. E eles fazem parte do sistema imune inespecífico ou primário. Bom, o mecanismo de defesa inespecífico também é representado pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos e macrófagos. Aí esses já estão localizados no sangue, tá? No interior do nosso corpo. O que acontece? Então, olha só. Os leucócitos, que são também chamados de glóbulos brancos, realizam um processo denominado por fagocitose. Na fagocitose, os leucócitos, ou glóbulos brancos, eles englobam e destroem micro-organismos ou substâncias nocivas à saúde. Como que a gente chama esses micro-organismos aqui, que são substâncias nocivas à saúde? Antígenos. E o que é isso aqui? Não estou entendendo, professor. O que eles englobam e destroem? Funciona assim, ó. Então a gente tem um antígeno. A gente tem um antígeno e são micro-organismos capazes de causar doenças ou problemas de saúde. Aqui no caso, nessa ilustração aqui, parece que é um vírus, tá? Esse pequenininho aqui parece que é um vírus. Deixa eu só marcar ele aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é o vírus corona. Então, o vírus corona, ele superou todas as barreiras primárias, que seriam a pele,
né, que seria o muco, que seria a saliva, que seria o suco gástrico. Passou por tudo isso. Chegou na corrente sanguínea. Né? Chegou lá na corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, a gente tem ainda mecanismos de defesa inespecíficos, né, que são células especializadas na proteção do corpo. Aqui, no caso, a gente está tratando dos leucócitos. Tá? E aí, quando o vírus chegou lá na corrente sanguínea, a direção, no caso do corona, ele sempre busca os pulmões. Né? Então, pá, caiu na corrente sanguínea ali, agora ele quer se direcionar para os pulmões. Então, ele, pelo sangue, ele vai conseguir chegar lá na corrente sanguínea, nos pulmões, desculpa. Só que no sangue, então, a gente tem essas células de defesa, que podem ser leucócitos, podem ser neutrófilos, podem ser macrófagos. Cada uma dessas células aqui tem uma atividade diferente. Vamos ver o do leucócito. Então, pá, o vírus chegou no sangue, caiu na corrente sanguínea. Chegou ali o leucócito. O leucócito, ele está sempre tipo de olho o que está acontecendo ali na corrente sanguínea para ver se não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum outro tipo de micro-organismo que caiu na corrente sanguínea e não pode estar ali. Né? Invadiu ali e está ali, mas não pode estar. Aí o leucócito identificou aqui o antígeno. O que ele vai fazer? Ele vai, como ele não tem braços, ele não tem mãos, ele não tem garras, ele não tem nada, ele vai chegar assim próximo, digamos que isso aqui é o antígeno e isso aqui é o leucócito. Né? Ele vai chegar próximo e vai grudar. Ele tem, digamos assim, que é uma cola, né? Vai colar aqui. E aí o leucócito ele começa a englobar, ele começa tipo pegar esse antígeno e colocar para dentro do corpo dele, fechar dentro do corpo dele. Como vocês estão vendo nessas imagens aqui, ó, tipo, ó, tá englobando aqui, até que adentrou, né? Dentro do leucócito, está no interior do leucócito. Quando o leucócito consegue colocar esse vírus dentro do corpo dele aqui, existem organelas celulares responsáveis que vão destruir isso aqui, que vão, imagine um compactador de lixo, vai tipo, pegar, destruir aquilo ali, compactar e fazer de tudo e destruir. Depois que ele destrói, ó, chega aqui, antígeno destruído, aí é descartado. Aí isso aqui é lixo, tá? Não sobrou nada. Ele estrangulou o vírus, né? Cortou o vírus em vários pedacinhos ali, matou o vírus. Matou. Então isso aqui é um sistema de defesa que os leucócitos realizam no nosso sangue. Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos. Esse processo, bastante importante, ele é chamado de fagocitose. Ok? Então, isso aqui é a fagocitose. Englobar o antígeno e destruir o antígeno. Né? Então, pegou, mesma coisa que tipo, pegou, comeu, mastigou, pegou e jogou para fora, deglutiu, né? Destruiu, matou. Isso é chamado de fagocitose. Só que isso aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula, não tem boca, não tem dente, não tem nada. Bom, outro mecanismo de defesa inespecífico que a gente tem é uma resposta inflamatória. Então, no caso, isso aqui eu estou mostrando um ferimento. Né? Então, isso aqui é a pele, essa parte aqui é a pele. Aqui são camadas de células que nós temos embaixo da pele. Aqui é o interior da pele, é o que está dentro da nossa pele. Aqui também tem várias células. E aqui a gente tem um vaso sanguíneo, onde está passando o nosso sangue. Então você estava lá brincando com a agulha de costura da sua mãe e sem querer você furou ali o seu braço, sua mão, seu dedo. Né? O problema é que nessa agulha, a agulha, como tudo à nossa volta, está repleto. Isso aqui, por exemplo, essa caneca aqui. Isso aqui está repleto de micro-organismo. Eu não vejo, é micro-organismo, mas está cheio de bactéria. Pode ter vírus, fungo, várias outras coisas, não sei. Assim também como a nossa mão. Aliás, eu vou fazer um vídeo depois, porque lembra uma atividade que a gente fez sobre os pães? Eles ficaram bem, tipo, cresceu um monte de micro-organismo, tá?
Depois eu mostro. Então a gente está cheio de micro-organismos. Aqui no meu rosto está cheio de micro-organismos. A agulha, né, você pegou assim, imagina que isso aqui é a agulha, furou sem querer. Então, como está cheio de micro-organismos aqui, esses micro-organismos agora eles conseguirão entrar no nosso corpo, porque ó, furou a pele aqui, ó, cortou, tem um ferimento. Essas bactérias presentes aqui na agulha, ó, agora elas podem entrar, elas estão bem próximas da corrente sanguínea, onde elas querem chegar para se dispersar, para tomar conta aqui, ó, do nosso organismo e se alimentar, né? Se alimentar, sobreviver, reproduzir. O problema é que quando elas fazem isso, elas nos causam doenças. Então isso não é bom pra gente. Então quando ocorre esse ferimento aqui, no caso como esse aqui, né? Uma agulha cheia de bactéria, pode ter outros tipos de micro-organismos, o nosso corpo ele também vai atuar para impedir que essas bactérias cheguem na corrente sanguínea e ali na corrente sanguínea se desloquem para outras partes do nosso corpo e vão causar doença. O que acontece? Então, sinais químicos são liberados, ou seja, tipo, opa, algum aviso, algum sinal de alerta, né? Tipo, é um sinal de alerta. Pá, ocorreu aqui um ferimento, né? Então, tá cheio de bactéria. Para onde que esses sinais químicos vão? Vão aqui para a corrente sanguínea, onde estão localizados essas células de defesa aqui, os leucócitos, neutrófilos, macrófagos. E aí, olha só, neutrófilos saem, macrófagos saem, monócitos, que são outras células de defesa, saem aqui, tudo para fazer o mesmo processo de fagocitose aqui também, tá? Principalmente de fagocitose. Então, olha só, a gente está vendo macrófagos, neutrófilos, monócitos, todos fazendo fagocitose. Isso aqui seria tipo eles englobando ali as bactérias para destruir as bactérias e depois descartar o que sobrar delas, né, o lixo delas, para matar elas, para que elas não consigam cair na corrente sanguínea e causar um problema de saúde maior, uma doença. Só que quando isso acontece, o que vai acontecer? É liberado só um de cada? Não, não é liberado só um de cada. São liberados milhares de células aqui para nos proteger. Assim também como milhares de bactérias ou outros micro-organismos estão aqui. Então, quando isso acontece, ocorre uma resposta inflamatória. Tá? Quem proporciona isso? Quem proporciona isso é o nosso sistema imune. É a nossa resposta imune. Só que daí aqui no caso mais específico a gente fala de resposta inflamatória, que causa uma inflamação. E a gente pode ver essa inflamação sempre quando, por exemplo, nesse ferimento aqui, ó, que foi um corte, deve ter sido um corte profundo que a pessoa teve que dar ponto, né? Teve que ir no hospital para o médico dar ponto, enfermeiro, não sei. E a gente pode ver aqui a pele ao redor está avermelhada e mais aqui assim a gente pode ver assim esses pontos amarelos que são o surgimento de pus, tá? Então, o que é a pus? A pus é formada por micro-organismos mortos e também pelas nossas células de defesas mortas. Porque não é sempre assim, tá? Não é que essas células de defesa aqui, o macrófago, o neutrófilo, o monócito, o eosinófilo, as outras células de defesa que nós temos, elas sempre vencem. Não é assim. E também, tipo, quando elas começam a trabalhar, elas trabalham, só que chega uma hora que acabou, né? Digamos assim, que elas têm uma bateria, acabou a bateria, né? Então elas morrem também. Então, quando a gente tem a formação de pus, a pus nada mais é do que restos de micro-organismos mortos e também restos de células mortas, as nossas células de defesa mortas, tá? Bom, então isso seria o sistema imune inespecífico, que vai lutar contra qualquer coisa que surgir. O que acontece? Se o sistema de defesa inespecífico não funcionar,
né, ou não for suficiente para barrar a entrada dos antígenos ali, aí os mecanismos de defesa específicos eles vão entrar em ação. Então, olha o que acontece. Primeiro, os sistemas de defesa e os mecanismos de defesa específicos, deixa eu marcar aqui, ó, os mecanismos de defesa específicos, eles são adquiridos ao longo da vida. Ok? Professor, não entendi. Deixa eu voltar aqui uma coisa aqui para vocês verem. Aonde que estava aquela informação que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu achar. O que eu quero dizer é que esse mecanismo de defesa inespecífico a gente já nasce com ele. Não lembro onde está essa informação. Mas enfim, o mecanismo de defesa inespecífico, nós já nascemos com eles. Então, ó, pele, a gente já nasce com pele, a gente já nasce com cílio, a gente já nasce com sobrancelha, a gente já produz lágrima, a gente já produz muco, a gente já tem plaqueta no sangue, a gente já tem todas aquelas células de defesa no sangue, a gente já produz saliva, a gente já tem suco gástrico, a gente já produz suor. Então a gente já nasce com isso, já tá tudo ali, tá? A gente já produz espirro, tosse, né? Essas células aqui a gente já nasce com elas, ok? Já tá tudo ali. Por outro lado, o mecanismo de defesa específico, a gente não nasce com eles. Eles são adquiridos ao longo da vida. Então, como que a gente adquire isso? Ó, a partir, né, tá aqui, ó, como tais como anticorpos e vacinas. Então, através disso aqui. Os anticorpos combatem os antígenos. Muito bem. O que acontece? Quando a gente pega uma doença, sarampo, por exemplo. Eu peguei o vírus do sarampo. Eu sou um bebê, uma criança de 3 anos, 4 anos. Peguei sarampo. Tem todos aqueles mecanismos de defesa inespecíficos que vão atuar para tentar nos proteger contra o vírus do sarampo. Não deu certo? Não funcionou? O vírus está sobrevivendo, caiu na corrente sanguínea, está indo para várias partes do corpo, está se reproduzindo, está sobrevivendo e está causando a doença no nosso corpo, aí o mecanismo de defesa específico entra em função. O nosso sistema ele começa a produzir anticorpos, ele começa a produzir armas. Aí o que acontece? Olha só, nessa imagem aqui a gente está vendo o vírus, que seria essa esfera aqui, ó, essa esfera maior, essa esfera grande aqui. O vírus é chamado de quê? Vou tentar escrever, deixa eu ver se tem alguma ferramenta de escrever aqui. Não tem. O vírus aqui, ele é o antígeno. Nossa, que ruim, gente. O vírus é o antígeno. O anticorpo são essas estruturas menores aqui, ó, como está sendo mostrado aqui. Aqui tem outro, aqui tem vários. Tem vários. Eles são menores do que os antígenos, sim. Normalmente eles são menores. Então, vocês estão vendo que eles estão atacando aqui, ó, eles estão chegando na superfície, ó, em toda a superfície do antígeno. Ele está identificando o que é aquilo ali. Isso aqui serve como uma identificação, tá? Ele está identificando isso e ele vai combater isso, ok? E o corpo produz isso. Deixa eu explicar como que isso é produzido e como que ele é produzido, como que ocorre depois como que ele é produzido. Então, olha só. Os anticorpos são produzidos quando o organismo reconhece a entrada de um antígeno. Então, aqui seria o antígeno, o vírus, digamos assim. Essas estruturas aqui
seriam os anticorpos, né, que estão atacando ele. Posteriormente, se o organismo tiver que combater esse mesmo antígeno, a memória imunitária entra em ação e produz anticorpos específicos contra esse invasor, eliminando-o mais rapidamente. Então, olha só, você com 3 anos de idade pegou sarampo. O seu corpo nunca tinha visto aquele vírus. O seu corpo, pela primeira vez na vida, viu aquele vírus. Então, ele começou a produzir anticorpos para identificar aquele antígeno, né? E aí viu ali, opa, esse antígeno aqui ele tem essa estrutura. Na superfície dele, ele tem essas estruturas aqui. Então, vou ficar com isso aqui na memória, tá? Se futuramente esse ser humano aqui pegar novamente esse vírus, aí a próxima vez eu vou poder dar uma resposta mais rápida, mais eficaz contra esse vírus. Então é isso que a gente chama de resposta imunitária, ok? Memória imunitária, certo? Como que ele faz isso? Olha só, eu lembro que eu mostrei isso aqui também para vocês em aula. Então, ó, essas estruturas aqui são os antígenos. Né? Ó, os amarelinhos aqui são os antígenos. Todos esses 4 aqui. Então, olha só. Esse antígeno aqui ele tem essa estrutura de superfície. Esse tem esse tem esse tem esse. Essas outras estruturas aqui embaixo são os nossos anticorpos produzidos pelo nosso corpo. Como que o corpo começa a identificar? Então, olha só, tá vendo que tá essa estrutura em vermelho que está na superfície do antígeno, está sendo chamada de molécula marcadora. É como o anticorpo vai reconhecer esse antígeno. É a mesma coisa que eu pegar essa garrafa de água aqui, pegar essa tampa aqui, né? Digamos que isso aqui é o antígeno e esse é o anticorpo. Ah, deixa eu ver se encaixa aqui. Ah, encaixou. Opa, então esse anticorpo serve para esse antígeno, ok? Se fosse uma tampa diferente, né? Imagine que fosse assim. Ah, não encaixa, não prende, não funciona. Então, esse anticorpo não funciona para esse antígeno. Então, olha só. Esse anticorpo aqui, provavelmente ele reconheça esse antígeno. Esse anticorpo reconheça esse. Esse anticorpo aqui, ele reconhece esse aqui. Só que para esse antígeno aqui, ó, a gente não tem nenhum... Teria que ter esse anticorpo e esse anticorpo aqui, os dois atuando aqui. Aí já é um trabalho maior, né? Um trabalho maior para o nosso corpo. Esse sistema aqui ele é chamado de sistema chave-fechadura. É quase a mesma coisa que eu fiz isso aqui, né? Então, olha só. Se essa chave aqui, que é o anticorpo, que possui essa estrutura aqui de chave, consegue se encaixar aqui, ó, como está mostrando nessa imagem, então ocorre essa especificidade. Por isso que é um mecanismo de defesa específico. Ele vai atuar só contra aquele micro-organismo ali. Eu lembro que em sala de aula eu fiz o exemplo para vocês assim. O nosso organismo teve lá um ferimento, acabei me cortando com uma faca. O sistema de defesa inespecífico, ele não quer saber qual micro-organismo tem ali, ele vai lutar contra qualquer micro-organismo que tem ali, né? Só que dá um trabalhão do caramba também. Gasta bastante energia. Se esse sistema de defesa inespecífico não der conta, aí o sistema de defesa específico vai começar a trabalhar. Só que primeiro ele tem que reconhecer o que é aquilo ali. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Isso é vírus, isso é bactéria, isso é fungo, que tipo de micro-organismo que é, para daí trabalhar todos os anticorpos contra aquele antígeno ali e dar um resultado, certo? Então, olha só. Aí, voltando àquela história lá do Edward Jenner, que ele desenvolveu a vacina, né? E isso aqui também a gente já tinha visto em aula. O que é a vacina? A vacina é uma coisa produzida por nós, por seres humanos, que a gente coloca partes do micro-organismo, enfraquecido. Lembra que a gente tem palavras para isso. Pode ser atenuado
Deixa eu ver como é que tá na apostila de vocês aqui, só para lembrar. Tá aqui na página 10, ó, atenuado ou inativado, né? Não é um vírus vivo, não é um vírus que vai causar algum resultado, causar alguma doença. Então a gente coloca na vacina um vírus que não vai causar doença, a gente coloca dentro do nosso corpo, e aí o nosso corpo produz anticorpos, né? Esses anticorpos é aquela resposta primária, né? A primeira vez e tal. Só que daí isso é importante porque agora o nosso corpo já está atento. Ele já sabe que se a pessoa realmente pegar esse vírus aqui e esse vírus estiver vivo, né? Tiver uma doença, aí o corpo já produz uma resposta imune específica muito mais rapidamente e eficaz para que a pessoa não pegue aquela doença. Isso a gente tinha. Isso é uma revisão também, porque a gente já tinha estudado isso, né? Aí a gente viu isso aqui, né? Eu coloquei aqui como curiosidade, vantagens de um bebê amamentado, porque eu queria colocar isso aqui, ó, destacar isso aqui, sistema imunológico, né? Melhor resposta à vacinação, amadurecimento do sistema imunológico e diminuição do risco de câncer infantil. O leite materno ele tem assim vários componentes bons para a saúde do bebê e como a gente pode ver aqui, né, coração, sistema circulatório, garganta, sistema endócrino, respiratório, tudo isso aqui, mas também para o sistema imunológico. E uma última dica para vocês: alimentos que turbinam a nossa imunidade. Então, olha só: limão, espinafre, girassol, gengibre, morango, laranja, kiwi, couve, alho, própolis, mel. Mel tem bastante própolis. Tô ficando com uma voz ruim, só um minutinho. Ok. E só voltando também, lembrem-se: junk food, frituras, hambúrguer, claro, pizza, é ótimo, é delicioso, eu adoro. Mas eu não tenho uma alimentação de junk food diariamente. Eu como isso assim nos finais de semana, às vezes, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação mais natural, uma alimentação orgânica, que é importante para a nossa saúde, para a gente manter a nossa saúde boa, para a gente manter uma imunidade boa, para a gente se proteger aí desses antígenos, ok? Eu acho que eu pedi alguma atividade para vocês, depois eu vou mandar uma mensagem para vocês, tá? Ali pela plataforma ON. Aliás, esse vídeo aqui ele vai estar disponível, eu vou deixar ali no YouTube. Vou mandar o link para vocês por mensagem e aí vocês vão acessar e assistir esse vídeo. Daqui a alguns dias a gente vai ter uma avaliação, a gente nem chegou a fazer uma avaliação, né, no primeiro bimestre. E então releiam todo esse conteúdo que a gente estudou até aquele momento, lá antes da suspensão das aulas, e agora, né, com essa revisão aí também, para a nossa provinha, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.